Olá, prezados. Tudo bem? Depois de termos visto, então, a estrutura do músculo esquelético e também a forma de contração desse músculo esquelético, cabe agora nós conversarmos um pouquinho sobre as unidades motoras e sobre os tipos de fibras musculares que nós temos. Então, vejamos. Olha só, o que seria uma unidade motora? A unidade motora, ela é a unidade básica de contração de um músculo esquelético intacto. Como é que ela é formada, gente? Ela é formada, então, por um grupo de fibras musculares que vão atuar de forma conjunta e por este neurônio aqui, motor, que vai controlar a contração destas fibras. Agora, vejam bem. Embora um neurônio motor inerve múltiplas fibras musculares, cada fibra ela passa a ser inervada por somente um neurônio motor, ok? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em músculos que precisam de precisão, como, por exemplo, os músculos das mãos, o músculo que faz a movimentação dos olhos, nós passamos a ter uma unidade motora que contém de 3 a 5 fibras musculares. Por outro lado, quando nós temos ações motoras mais grosseiras, como ficar em pé ou até caminhar, cada unidade motora pode conter milhares de fibras musculares. Um exemplo é o gastrocnêmio, que cada neurônio motor é capaz de inervar até 2.000 fibras musculares, ok? Quando a gente fala do controle dessas unidades motoras, nós passamos a ter 3 tipos. O primeiro seria a fasciculação, que é este aqui, neste azulzinho. O que é a fasciculação? Ela passa a ser uma contração muscular que é pequena, ela é localizada, ela é momentânea, inclusive involuntária. Ela pode ser visível sob a pele ou também a gente consegue detectar de uma forma mais profunda com eletromiografia, certo? Então é esta informaçãozinha aqui. Quando nós temos uma somação temporal, que é este aqui mais vermelhinho, nós passamos a ter uma soma de abalos. Vejam que conforme os abalos vão acontecendo, eles vão se somando. Isso serve para quê? Justamente para aumentar a contração total, ou seja, aumenta o número de unidades motoras que vão se contrair ao mesmo tempo. E depois nós temos também a tetania ou tetanização, que é quando nós temos um aumento da frequência desta contração, fazendo então que haja um pequeno platôzinho. Bom, quando a gente fala de unidade motora, estamos falando de fibras musculares, nós temos que entender que nós temos diferentes tipos de fibras musculares, ou seja, toda a fibra muscular de uma única unidade motora pertence ao mesmo tipo de fibra. E nós vamos ver que nós temos prioritariamente 3 tipos de fibra musculares. Por isso que nós vamos ter unidades motoras de contração rápida e por isso que nós vamos ter unidades motoras de contração lenta. Então vejam, quando nós fazemos uma biópsia muscular, e ela é feita a partir de uma pequena guilhotinazinha, aqui uma caneta que tem uma seringa que passa então a cortar um pedaço da musculatura. Então vejam aqui a inserção da caneta e aqui nós temos um pedacinho deste músculo. Nós passamos a entender que nós temos tipos diferentes de fibras musculares. Nós passamos a ter fibras musculares mais oxidativas, ou seja, elas têm uma contração mais lenta, e nós temos fibras musculares mais glicolíticas, que têm uma contração mais rápida. Como é que é determinada essa distribuição de fibras no nosso corpo? Bom, a maior parte dela é determinada geneticamente.
Nós temos também um certo processo de uma variação ambiental e também pode haver aqui alguma variação de técnica e de amostra que pode também interferir nesta determinação. E vejam que legal, quando nós temos, como é que estão distribuídas essas fibras musculares no nosso corpo? Então aqui, ó, fibras, percentual de fibras do tipo 1, ou seja, fibras de contração lenta, fibras mais oxidativas. O solear, ele é um músculo que tem um grande percentual de fibras do tipo 1. E por que que ele é assim? Porque ele é um músculo eminentemente postural, ele não pode fadigar rapidamente. Enquanto um vasto lateral, por exemplo, ele tem um percentual baixo de fibras do tipo 1. Por quê? Porque ele passa a ter uma grande quantidade de fibras do tipo 2, ele é mais glicolítico, ele é mais fatigável, certo? E quando nós olhamos então essas características histoquímicas e funcionais dessas fibras musculares, nós temos que analisar este pequeno quadro aqui, onde nós temos fibras do tipo 1, que são aquelas fibras mais oxidativas, que têm baixa fatigabilidade. Nós temos fibras do tipo 2A, que ela passa a ser também considerada como mista, onde nós temos um processo oxidativo e glicolítico misturado. E fibras do tipo 2B, que são as fibras mais eminentemente glicolíticas. Então, quando a gente olha inervação, ou seja, nós estamos falando da unidade motora, a inervação de fibras de contração lenta é pequena, enquanto nas fibras de contração mais rápida passa a ser maior. Qual é a frequência de ativação deste neurônio motor? Numa fibra de contração lenta é baixa, enquanto de fibras de contração rápida ela passa a ser mais alta. A velocidade já está sendo dita. Se uma fibra do tipo 1 é de contração lenta, a velocidade de contração é lenta, enquanto nas fibras mais rápidas ela é veloz. Quando a gente olha, por exemplo, aqui a fatigabilidade, uma fibra de contração lenta, como ela está mais em musculaturas mais posturais, ela não pode fatigar facilmente, então ela tem baixa fatigabilidade. Fibras do tipo 2A, ela tem fatigabilidade intermediária, enquanto fibras do tipo 2B, ela tem alta fatigabilidade. Em compensação, o fator de hipertrofiabilidade em fibras de contração lenta passa a ser baixa. Em fibras do tipo 2A, ou seja, as intermediárias, tem uma hipertrofiabilidade intermediária e nós temos grande capacidade de hipertrofia em fibras do tipo 2B. E quando nós vamos então recorrer vamos solicitar estas fibras, vejam bem, quando nós temos contrações que não exigem muita força, nós vamos eminentemente recrutar fibras de contração lenta. Conforme nós vamos aumentando o percentual da contração máxima do nosso corpo, nós passamos a entrar então com as fibras do tipo 2A e depois então chegam as fibras do tipo 2B. Ou seja, quando nós exigimos do nosso corpo uma contração muito rápida, nós vamos estar recorrendo, nós vamos estar recrutando unidades motoras tanto de contração lenta, como de contração intermediária ou contração mista, como também de contração muito rápida. Bom, isso seria então a nossa aula sobre unidades motoras e tipos de fibras musculares. Ok? Logo, logo eu retorno com mais informações. Até breve!